Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, o programa para alinhar os ponteiros, para checarmos como estão os ponteiros da nossa vida, como está a nossa bússola, se estamos realmente olhando o autor e consumador da fé, se estamos olhando para Jesus, se estamos com a nossa vida alinhada nos trilhos da santidade, nos trilhos da Palavra de Deus. É para isso este programa. Estamos seguindo o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Agora, acompanhando o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, suas viagens pela Ásia, pela Europa, no Oriente Médio, como ele foi levando o Evangelho por onde passava. E no programa de hoje, veremos que o Evangelho chegou a Corinto. Isso mesmo, o Evangelho chega a Corinto, uma cidade da Grécia. Vamos ver o que acontece ali e como o Evangelho se desenvolve, como a igreja nasce nesta cidade. Deixe o seu coração aberto para Deus lhe falar. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver a palavra aqui dizendo que Paulo já chegou em Corinto. Tem viajado, tem caminhado, tem ido de acordo com a vontade de Deus, tem feito o que o Senhor espera em cada lugar por onde ele passa. Será que você também tem feito o que o Senhor quer que você faça por cada lugar onde você passa? Será que você tem deixado um rastro de fé, um rastro de esperança, um rastro de luz, de alegria, de salvação por onde você passa? Este é o propósito de Deus em nossas vidas. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz quando Paulo esteve em Corinto, esta cidade grega ali. Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Nós lemos assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Oh, que coisa tão linda! Não tem nada melhor do que quando a gente viaja, quando a gente está em um outro lugar, seja a trabalho, seja com o turismo, seja para visitar familiares, você encontrar servos de Deus, você encontrar irmãos em Cristo. Encontrar irmãos em Cristo em terras distantes é a mesma coisa que você encontrar seus irmãos, você se sente em casa, você se sente abençoado. É tão bom porque o irmão na fé, na verdade, é mais irmão da gente do que o irmão carnal que não conhece Jesus. Porque quando você tem um irmão, filho do seu pai, da sua mãe, cresceu com você, mas que ainda não tem Jesus como Salvador, a gente não consegue conversar tanta coisa com ele, não é verdade? Porque às vezes nos podam, não entendem o que estamos falando, acham que somos fanáticos. Mas quando a gente encontra um irmão na fé, você é capaz de conversar por horas, passar um dia inteiro e quando terminar o dia você diz: ah, que vontade de ficar mais, que vontade de conversar mais. Puxa, você já conversou tanto tempo, mas tem tanta coisa ainda para falar. Então,
Paulo deixa Atenas, deixa a capital ali da Grécia e parte para Corinto, outra cidade grega. Vai para Corinto. Lá ele encontra um casal. Ele encontra Áquila, natural do Ponto, e que havia chegado recentemente com a sua esposa Priscila. Foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio baixou um decreto que todo judeu devesse sair de Roma. Expulsou os judeus da cidade de Roma. E Áquila e Priscila vieram então para a cidade de Corinto. Paulo se aproxima deles. Ui, vocês também são cristãos? Que legal! Ah, vocês estão aqui, onde que vocês moram? O que vocês fazem? Como vocês estão ganhando seu sustento? E Paulo descobre que ambos têm a mesma profissão dele. O casal trabalha com um ofício que Paulo sabe: fazer tendas, construir tendas. Tanto as suas estacas quanto, vamos dizer, a sua estrutura, o seu design, quanto a finalidade da tenda, o tecido, a cor, o tamanho. Então, Paulo e o casal, Áquila e Priscila, se tornam grandes amigos ali na cidade de Corinto. E Paulo fica com eles, está junto com eles em sua casa e diz que todos os sábados, então os três, Paulo, Áquila e Priscila, começam a frequentar a sinagoga dos judeus em Corinto e ali pregam a palavra de Deus. Porque não só faziam tendas, como também estavam construindo a igreja do Senhor por onde passavam. É tão maravilhoso a gente ligar a nossa profissão, ligar aquilo que nós fazemos com o nosso chamado, porque não existe a vida secular e a vida espiritual. Você só não é espiritual quando está na igreja, cantando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem do pastor, mas também quando está em casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, no dia a dia. Tudo isso é vida cristã. Tudo isso é ministério, é chamado de Deus para nós. Então, Paulo, todos os dias estava ali com judeus e gregos, falando da palavra de Deus. Agora, Paulo vai estar em tempo integral na obra. Vamos ver Atos 18, versículo 5. Nos diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, quando os dois, Silas e Timóteo, vieram para a Macedônia, Paulo então fica livre. Paulo então agora está em tempo integral, diz aqui, dedicando-se, entregando-se inteiramente à palavra. Ah, que privilégio! Que privilégio a gente tem de poder dedicar a nossa vida, o nosso tempo inteiramente à palavra de Deus, a pregar, a estudar, a ensinar, a viver, a evangelizar, a discipular as pessoas, a aconselhar. E como é tão maravilhoso, orando uns pelos outros, cobrindo uns aos outros com oração e a palavra. Paulo, então, ele se entregou totalmente à palavra quando Silas e Timóteo vieram. E assim que a igreja caminha, uns sustentando os outros, uns ajudando os outros, uns levantando os outros. E isso é tão importante. Mas nós vamos ver que os judeus rejeitam Jesus. E ali na cidade de Corinto, e Paulo então vai pregar aos gentios. Vamos ver como isso aconteceu? Olha na sua Bíblia, Atos capítulo 18, vamos ler os versículos 6 e 7. Dizem assim: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes:
sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Bem, Paulo, junto com Áquila e Priscila, vão todos os sábados à sinagoga e pregam, mas foram rejeitados. Não eles somente, mas a palavra que pregavam. É claro que quando rejeitam a palavra do Senhor, vão nos rejeitar também. E também quando nos rejeitam, estão rejeitando a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo era Saulo ou Saul e perseguia os cristãos, Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, ele não estava perseguindo Jesus, mas os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Falar mal dos cristãos é falar mal de Jesus. Assim é. E aqui diz que os judeus, blasfemando, partiram então para blasfêmia, rejeitando Jesus de tal forma, com palavras de blasfêmia. Então, Paulo faz o que os judeus são ensinados a fazer quando são rejeitados ou quando rejeitam a palavra de Deus. Sacudiu as suas vestes, sacudiu as suas sandálias, o pó, sacudiu as suas vestes e ele disse: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Ou seja, eu preguei para vocês. Ezequiel, ele fala do atalaia e ele diz que o atalaia é obrigado a trazer a palavra de Deus para as ovelhas, para as pessoas, porque senão o sangue deles cairá sobre o atalaia. Mas se o atalaia fala e a pessoa não quer receber a palavra, o sangue dele está sobre a sua própria cabeça. Ele tomou a sua sentença, ele tomou o seu destino. Então Paulo sacudiu as suas vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo toma uma decisão ali na cidade de Corinto. Ele diz: vocês não querem a palavra? Fiquem no caminho que estão. Recebam sobre vocês a sua própria condenação. O seu sangue, a sua morte, a sua condenação seja sobre vocês, porque vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Ah, quantas pessoas não sabem que estão rejeitando a palavra de Deus. Ao rejeitar a palavra de Deus, estão rejeitando o próprio Deus. Ao rejeitarem o Senhor, estão rejeitando a sua salvação. Estão trazendo juízo sobre si. Estão trazendo o seu próprio sangue sobre a sua cabeça. Paulo então disse: estou limpo do sangue de vocês. Eu agora vou para os gentios. Eu vou para os pagãos. Eu vou para aqueles que não são judeus. Porque vocês, judeus, estão blasfemando. Passaram dos limites. Então fiquem com o que vocês querem. Rejeitem. Eu vou para os gentios. Eu vou pregar aos pagãos agora. E diz a palavra que, saindo ali da sinagoga, Paulo entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, um grego que diz: venham para minha casa. Eu tenho uma casa grande, eu tenho uma sala grande, eu tenho uma área grande para a gente conversar sobre Jesus, conversar sobre Cristo. E era um homem temente a Deus. E a casa dele era juntinho da sinagoga, era contígua à sinagoga, a casa deste homem chamado Tício Justo. Agora você pode imaginar, Paulo foi impedido de pregar na sinagoga. Os judeus rejeitaram a palavra de Deus. Não todos, é claro, porque muitos creram.
rejeitaram. Então Paulo agora não tinha só o sábado para pregar. Agora ele tinha todos os dias do ladinho da sinagoga, do lado. É sempre assim que Deus faz. Deus, então, quando uma porta se fecha, Ele abre outra. E muitas vezes do ladinho daquela que rejeitou, do ladinho daquela que fechou para o Evangelho e para a palavra de Deus. Não se incomode com a perseguição. Não se incomode com a pressão do inimigo sobre a sua vida. Não se incomode se estão rejeitando a sua pregação ou perseguindo até mesmo. Espere em Deus. Ele vai abrir portas, portas por onde devemos entrar e continuar essa obra maravilhosa. Deus abre portas. Você já enfrentou isso na sua vida? Já enfrentou portas que se fecham, pessoas que rejeitam a Cristo e rejeitam a palavra do Evangelho? Sim, infelizmente. Quando a pessoa rejeita, ela está assumindo a sua própria condenação. Ela está dizendo, olha, eu não quero Jesus. E muitos até mesmo com blasfêmia, blasfemando do nome do Senhor, rejeitando de uma forma tão terrível, de uma forma tão abominável. Mas aqui a palavra nos diz que Paulo então vai para a casa do lado e começa a pregar. Agora ele tem de manhã, de tarde e de noite. Agora Paulo tem pessoas que vêm ouvir a palavra, o Evangelho, ali do ladinho da sinagoga. E vamos ver que houve um homem chamado Crispo que creu em Jesus. Creu na palavra. Quem é ele? Atos 18, versículo 8, diz o seguinte: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Que coisa tão linda! Crispo era o principal da sinagoga. Crispo era aquele que abria a sinagoga, fechava, era aquele que colocava o livro, a Torá, o livro no capítulo certo, no momento certo, para ser lido a cada sábado. Crispo era aquele que ensinava as crianças, as famílias, a palavra de Deus. Era o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, o encarregado da sinagoga. E ele creu em Jesus. Existem pessoas que são chaves para o crescimento da obra de Deus numa cidade, numa região, em um bairro. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Ou quem sabe você precisa orar onde você está trabalhando, pregando, para que aquela pessoa chave naquele bairro onde você está, na cidade onde você está, aquela pessoa chave se converta, se torne um pregador da palavra. Crispo creu. Creu no Senhor com toda a sua casa. É lindo. Geralmente, quando o homem se converte, a família toda vem. Às vezes, quando a mulher converte primeiro, demora para o homem se converter. Mas a promessa de Deus é que todos hão de ser salvos, todos hão de crer. E nós vamos batalhar por isso, orar sempre por isso. Crispo creu e toda a sua casa. E diz que também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, havia a pregação do Evangelho e a direção para cumprir a vontade de Deus. E nós vamos ver que nesse capítulo 18 nos diz que Paulo permanece 1 ano e meio em Corinto. 18 meses, uau! Um bom tempo para solidificar a fé dos irmãos. Um bom tempo para que os irmãos estivessem bem fortalecidos na fé. Vamos ver isso na Bíblia? Atos 18, de 9 a 10. Diz assim: teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala
e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ali estava em Corinto, e Paulo buscava ao Senhor e orava ao Senhor, recebia a direção de Deus em tudo que ele fazia. Então ele teve à noite uma visão. Olha que interessante. Paulo se converte com uma visão. Ele teve uma visão para ir pregar na Grécia, na Macedônia. Um homem vestido com roupas gregas disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui de noite, Paulo tem uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, não temas. Deus fala isso para mim e para você. Não tenha medo. Continue, prossiga, não temas. Fala e não te cales. Tantas, podemos dizer, tantas circunstâncias adversas, tanta perseguição, mas o Senhor dizia para Paulo: fala, não te cales, continua, continua, não tenha medo, porque eu estou contigo. Se Deus está conosco, não há o que temer, não há o que temer, se o Senhor está conosco. Pelo contrário, o Senhor diz: ninguém ousará fazer-te mal. Paulo estava acostumado a ir numa cidade, ser perseguido, ter de fugir escondido, desceu por um cesto na muralha. Paulo, ele estava acostumado com a perseguição, mas agora o Senhor diz: não tenha medo, fala, não te cales, estou com você, ninguém vai te fazer mal algum, ninguém, porque eu tenho muito povo nesta cidade, muito povo. Não sei onde você está, não sei o ministério que você exerce, não sei se você é um pastor, um líder, mas quem sabe Deus está te dizendo: tem muito povo nesta cidade, tem muita gente para se converter, tem muita gente para conhecer o amor e o poder de Deus. Fala, não te cales, eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo, ninguém ousará fazer-te mal. Paulo não precisava ter medo da perseguição ali, ele não teria de sair correndo de Corinto, porque Deus tinha muita gente naquela cidade. E ali Paulo ficou então 1 ano e meio, durante 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e meio. Olha que privilégio. Paulo depois vai dizer: olha, entre vocês eu ensinei dia e noite. Será que você tem feito isso com seus filhos? Ensinando a palavra de Deus? Não sei se é o horário de trabalho, mas tire um tempo para os seus filhos. Não sei se é o horário de trabalho, mas você, mãe, esposa, tire um tempo para os seus filhos, para a sua casa, para lerem juntos a palavra de Deus, para ensinar a vontade de Deus, para que seus filhos nunca se desviem do caminho. Vamos fazer isso? Que tal orar agora? Orar pela família, orar por sua vida, orar para que todos permaneçam firmes neste caminho, até que o Senhor venha. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me. Não fique um só pecado no meu coração, mas sejam todos perdoados. Dá-me a Tua pureza, dá-me a Tua santidade, dá-me a Tua presença, dá-me o Teu amor, dá-me o Teu chamado, o Teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir a Tua vontade enquanto eu viver.
Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Entrego a Ti a minha casa, a minha família, a minha descendência. Somos Teus. Unge-nos, usa-nos, guia-nos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Cumpra o propósito de Deus. Seja na sua casa uma inspiração e um modelo de vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.